Segunda carta a Coríntios, capítulo 3, lemos com a ajuda de Deus, a guia do seu Santo Espírito. Vamos iniciar, irmãos, no parágrafo anterior, no verso 14 do capítulo 2, e depois entramos no terceiro capítulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia ao falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Até aqui, irmãos. Queridos irmãos, assim Paulo falava com a igreja de Corinto, com muita liberdade. Em algum momento, ele se justifica, dizendo, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Em certo momento ele fala isto, porque em certo momento também havia sido necessário que ele defendesse o seu apostolado nas cartas, não para a sua vanglória, mas para a proteção daqueles que estavam sendo influenciados contra
o servo de Deus, que tinha a palavra de Deus na sua boca. Foi necessário que em alguns momentos ele lembrasse a igreja, não só de Corinto, mas em outras também. Se vê isso nas cartas, onde ele defende, onde ele faz o povo se lembrar e também saber da sua trajetória e dos acontecimentos que se passaram com ele no anúncio do Evangelho, as perseguições que sofreu também. E ele se preocupava com a igreja de muitas maneiras. A vigilância que o Senhor tinha colocado no coração de Paulo, irmão, se manifestava de várias formas. Os irmãos vejam aqui. Aqui ele procura falar com a igreja para justificar a forma da sua pregação, da maneira como ele se expõe no Evangelho em falar das coisas de Deus. E a liberdade, a confiança, a ousadia que sentia de falar. Para que o povo aceitasse que não era uma ousadia humana e carnal, não era uma persuasão de pessoas, era algo dado por Deus, vinda de Deus, uma força vinda do Senhor, com a qual ele se manifestava e falava com ousadia e com confiança, dizendo que não era capacidade própria, mas era Deus que o capacitava, o Espírito que o capacitava para isto mesmo, porque dizia, nós não temos condição de pensar e fazer estas coisas de nós mesmos, mas é o Espírito de Deus que nos fortalece, abre a nossa mente, nos dá confiança para falar. Aqueles que falam pelo Espírito de Deus entendem isso, irmãos, entendem isso. Coisas que não se falaria, que a pessoa de si mesma não teria força de falar, ou de expor, ou de manifestar. Quando é o Espírito de Deus, além da revelação, vem uma comunicação de uma virtude, de uma força, de uma coragem e de uma segurança também. E a mente da pessoa também é visitada pelo Senhor, de tal maneira que a pessoa que está sendo usada por Deus consegue divisar, discernir os limites, sabe onde está pisando, sabe o que está falando. A palavra de Deus, irmãos, ela não machuca ninguém. A palavra de Deus, ela cura as nossas feridas. Aqueles que têm, irmão, irmã, a palavra de Deus na sua boca, as tuas palavras nunca machucam o teu irmão, tua irmã. As palavras que vêm inspiradas por Deus sempre irão consolar, poderão repreender também, mas a repreensão da palavra é a repreensão do pai e da mãe, que ainda que seja necessário uma correção mais forte, mas o filho não se afasta e não se escandaliza jamais, porque sabe que não há ninguém no mundo que ama ele mais do que seu próprio pai e a sua própria mãe. Nós sabemos, irmão, que não há ninguém que nos ama neste mundo, irmão, mais do que o Senhor Jesus, e de que Deus, o Pai, que mandou o Senhor Jesus por amor a nós, por nossa causa. Então não há um lugar de amor maior do que este. Não há uma casa, uma família onde se manifesta o amor maior do que esta. Ainda que diga que a família, a nossa casa, o nosso lar é o lugar de maior segurança, de maior conforto que devemos sentir, ainda que alguém poderá não sentir por causa das adversidades dentro da própria casa. Mas na terra é o melhor lugar que se deve ter. E para nós, irmãos, na terra nós temos um outro lugar, além da nossa própria casa. Nós temos a casa de Deus. Ainda na oração, o Senhor deu ao seu servo dizendo que gostoso é este lugar, que comunhão boa. Mais ou menos assim o Senhor deu. E é verdade, irmãos, meditemos nisso. Não percamos isto, que
a casa do Senhor seja o lugar do nosso descanso, o lugar de sentirmos paz, o lugar do refúgio da nossa alma. Ninguém venha com medo, ainda que devemos temer a Deus, mas se alguém tiver medo de entrar aqui, este medo não vem do Senhor. Se alguém diz, eu não vou lá porque eu vou ser corrigido, eu vou ser repreendido pelo Senhor. Se alguém tem esta tentação de não ir à casa do Senhor, com este pensamento, clama a Deus. O Senhor te conhece, o Senhor conhece o limite das tuas forças, o Senhor conhece a tua intenção, o Senhor conhece que tu desejarias ser melhor e não és. Porque para ser melhor precisa do Senhor, precisa dele mesmo. E o Senhor diz para alguém que está aqui, você pediu isso na tua oração, dizendo, me faça melhor, Senhor. E o Senhor está te respondendo, o Senhor te diz, fica perto de mim, não sai de perto de mim, porque cada dia que tu entrares na minha presença, eu vou tirar do teu coração alguma coisa que não me agrada, e não vou te lançar em rosto. Eu vou colocar alguma outra coisa no lugar, e é o teu rosto que vai resplandecer como o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se alguém colocar peso sobre nós, não foi o Senhor. Se alguém colocar, irmãos, rejeição, sentimento de rejeição sobre nós, na casa de Deus, isso não veio do Senhor. Pode vir do homem, mas do Senhor não. O Senhor, Ele cura as nossas feridas. O Senhor tem paciência conosco. Não quer dizer que o Senhor não nos repreenda, não nos corrija e não nos castigue. Porque está escrito, o Senhor castiga aquele a quem Ele ama. Então, como o filho não vai embora da casa do seu pai, que é a sua casa, por causa da repreensão, irmãos, não vamos embora da casa do Senhor quando Ele nos repreender, porque é a nossa casa, é o nosso lugar. Então, o servo de Deus cuidava deles nisto, cuidava deles também quando percebia que pelas aflições que ele mesmo estava passando, Paulo, o povo pudesse desanimar, porque Paulo, os irmãos lembram, foi preso várias vezes, o que é um escândalo. É como se a justiça estivesse contra ele. Foi açoitado várias vezes, quer dizer, ele foi julgado e condenado pela justiça daquele tempo, da terra. E com isto, ele pensava, o povo que ouvir falar de que eu estou sofrendo tanto, desta maneira, eles poderão enfraquecer, porque eles creram em Deus e em Jesus Cristo pela pregação que Deus pôs na minha boca. Vejam como está ligado, irmãos. Nós temos muita responsabilidade, os que evangelizam, os que pregam a palavra, os que o Senhor tem colocado no meio de nós como exemplos, irmãs e irmãos, que são como cartas escritas, que são como cartas de Deus, que falam de Deus, que anunciam o Senhor. A nossa vida anuncia o Senhor. Todos temos responsabilidade, porque por meio de nós o Senhor converte alguns, santifica alguns, ilumina alguns. Irmão, e se nós errarmos, e se nós virarmos as costas, se nós causarmos escândalo, vai afetar o coração daqueles que creram por nosso intermédio. Se não é a misericórdia de Deus para guardar o coração daqueles que são dele, porque o Senhor não precisa de nenhum de nós para salvar aqueles que Ele quer. Mas a preocupação dele era essa também. Os irmãos se lembram quando ele escreveu alguma das igrejas e falava a respeito de Epafrodito,
que tinha se arriscado a sua vida, ficou enfermo de uma maneira terrível, chegou perto da morte e ele estava vindo, se entende mais ou menos isto, trazendo um fruto, um socorro de uma das igrejas até Paulo. E Paulo dizia na carta: eu estava muito aflito de que vocês ficaram sabendo de que ele estava à morte, porque Epafrodito estava às ordens daquela igreja, vindo para encontrar com Paulo, com alguma coisa, algum recurso, algum suprimento, talvez. Terá ficado enfermo. Isto para Paulo era uma tristeza, que ele estivesse à beira da morte. E Paulo, escrevendo para aquela igreja, falou: agora estou enviando outro até vós, não me lembro se era Timóteo, possivelmente com a carta em mãos, com esta carta, para que vocês saibam que Epafrodito, que vocês enviaram, ele esteve à beira da morte, mas o Senhor já teve piedade dele. E não só dele, teve piedade de mim neste assunto, para que eu não ficasse com tristeza sobre tristeza. Seria uma angústia. Então, os irmãos, vejam que o cuidado era este, que por causa das aflições, em outra parte ele fala: como vocês ouviram que eu fiquei preso e que eu fui açoitado, e assim, desta forma, fiquei com receio de que vocês se enfraquecessem por causa das minhas aflições. Mas não é desta forma. Saibam que eu estou confirmado no Evangelho, muito mais agora. Vocês estejam também. Eu estou mais firme no Senhor, que me achou digno, que eu não me acho, de passar as aflições do Senhor. Portanto, ser perseguido não é um escândalo, é para aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça e da verdade, é seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém fala: mas se você é perseguido, você é culpado de alguma coisa. Esta é a má impressão que passa. Não é verdade. Esta é o julgamento dos homens. O julgamento do Senhor não é este. Porque os homens veem o que é material, mas nós que somos espirituais vemos o que é espiritual. Porque muita perseguição, muita acusação e muitas condenações poderão vir por alguma justiça terrena, mas Deus sabe quem é inocente, está sendo injustiçado. Deus sabe. Portanto, um é o julgamento dos homens e da lei da terra, que é boa, mas tem seus limites. Outro é o julgamento dos céus, é o julgamento de Deus, que, diz a palavra, a seu tempo coloca todas as coisas no telhado e mostra onde está a verdade, onde está a justiça, aonde estava a sinceridade. Irmão, você que está na tua sinceridade, irmã, alegra-te com a presença do Senhor que hoje visitará o teu coração, porque assim diz o Senhor: já está preparado o dia e a hora que eu farei aparecer a tua justiça. Não vai ser dos homens, não vai vir dos homens, vai vir da minha parte, te diz o Senhor. E todos saberão que eu, diz o Senhor, eu te amo. Bendito é o nome do Senhor. Todos saberão que eu te amo, e eu colocarei a tua justiça como estandarte, farei aparecer a sinceridade do teu coração, e aqueles que hoje te apontam porque não sabem a verdade, eles serão visitados de uma vergonha tal, que eles passarão a te amar e a te honrar e a te respeitar. Então guarda esta palavra: aqueles que hoje querem o teu mal e fazem por o teu mal, bendito é o nome do Senhor. O Senhor colocará do teu lado no futuro
para te proteger do mal. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Portanto, tenha paciência e luta esta prova com as armas do céu, com as armas do Senhor, porque o Senhor não justificará o soberbo. Mas estão fazendo isto comigo, eu tenho razão. É verdade, tu tens a tua razão, mas não é questão de ter razão ou não. O nome do Senhor é glorificado dentro dessas condições. Aquele que for firme, aquele que suportar, aquele que tomar a cruz nos ombros. O que é esta cruz? É suportar a injustiça, é ter paciência, é aguardar na justiça do Senhor, é aguardar na movimentação do Senhor na tua vida. Nesta condição, o Senhor encontrando na tua vida e no teu coração isto, aguarda, porque a tua exaltação virá com glória, diz o Senhor, e virá rápido. Irmãos, se vê que o servo de Deus, para falar do Evangelho e para que a sua carta tivesse efeito no coração daqueles que lessem, ele acrescenta alguns exemplos, acrescenta da luz que Deus havia lhe dado, do entendimento que Deus havia lhe dado, acrescenta neles uma compreensão das coisas. Então os irmãos lembram, então Paulo é lá do tempo dos apóstolos, o Senhor não estava, mas o Senhor havia sido elevado aos céus, depois de ressuscitar. Os homens, irmãos, os judeus tinham e têm a lei de Moisés, milenar, já era milenar, totalmente enraizada na doutrina, nos costumes, nos usos. E também não era só em Israel, tinha muitos outros povos que haviam judeus. E agora também estavam convertendo muitos gentios, ou seja, as gentes que não são judeus, as demais gentes. Então Paulo, como lemos, ele dava graças a Deus, porque Deus sempre faz ele triunfar. Ele está sempre triunfando em Cristo. E que por meio dele, o Senhor manifestava em todo lugar por onde ele passava o cheiro do seu conhecimento. Então, o conhecimento da verdade, coisa que muitos não conseguem reter como verdadeiro, que é o Evangelho, a salvação, a vida eterna. Muitos que ainda isto não foi revelado, não que eles não conheçam. Quando se fala revelado, quer dizer entrou no coração, creu. Esta é a revelação. Eles não conseguem compreender este conhecimento, mas o servo de Deus levava consigo este cheiro do conhecimento. Essa é uma comparação, porque para Deus nos vê como o bom cheiro de Cristo. Então somos mensageiros da palavra, estamos fazendo o povo, as pessoas sentirem aquilo que não se vê, não se apalpa, mas quando entra, a pessoa sente, é verdadeiro, estou sentindo, não estou vendo o perfume, mas estou sentindo dentro de mim o conhecimento da verdade, da salvação. Não se apalpa, é dentro. Quando manifesta este cheiro, não é? Na comparação, que para Deus somos o bom cheiro, mas aqueles que sentem são todos. Quem? Os que se salvam e os que se perdem também. Todos sentem. Os que aceitam e os que não aceitam. Para aqueles primeiros somos cheiro de morte para a morte. E nos que se salvam, aqueles outros somos cheiro de vida para a vida.
cheiro de morte, cheiro de enfermidade, cheiro de tristeza, cheiro de fim, cheiro da angústia humana. E o cheiro de vida, irmão, é cheiro de esperança. A pessoa sente a vida eterna dentro do seu coração. Glória a Deus. E nisso se cumpre aquilo que está escrito, que por nossa causa, por intermédio de nós, muitos serão julgados também, que pelos santos o Senhor julgará o mundo, pela nossa firmeza na graça, que é virtude de Deus. O Senhor condenará aqueles que rejeitaram o seu conhecimento. Conhecimento de Deus. O cheiro dele é o que nós sentimos e aceitamos. Quando aceitamos o conhecimento, entra em nós o controle do Espírito Santo, porque entra o Espírito Santo, entra em nós o controle do Espírito Santo. Então, temos controle para não ir ao pecado, para não ir ao roubo, à mentira, para controlar as nossas palavras. É o Espírito de Deus. Paulo, escrevendo sobre isso à igreja em Roma, primeiro capítulo, salvo erro, dizia: como estes tais homens rejeitaram o conhecimento de Deus, portanto, Deus os entregou às suas paixões infames, às imundícias. Deus entregou eles ao desejo dos seus corações. Como querendo dizer, eles se sentem livres cometendo as imundícias dos seus corações, se inflamando homem com homem, dizendo a respeito de não terem mais o uso natural da mulher, e as imundícias que eles se sentem livres para fazer. É como aquele que está se sentindo melhor na prisão do que fora dela. Esse nunca sairá da prisão, porque se sente livre dentro dela. Quando vem o conhecimento do Senhor e a pessoa recebe, ela enxerga a prisão, enxerga o pecado e o mal onde ela está, e diz: preciso sair daqui. Mas se você sair, você não vai poder mais fazer os desejos da tua carne. Mas o entendimento abriu. A pessoa fala: mas eu não quero mais fazer as vontades da minha carne, porque são elas a minha prisão. É delas que eu quero me livrar. Então, se alguém diz para nós: mas você sendo crente, por que você consegue viver se você não pode cometer isto? Se você não pode as infidelidades, você não pode as mentiras, você não pode desfrutar de certos prazeres, fazer o que você quer da tua vida, da tua carne, do teu corpo, você não pode fazer. Como você sente alegria? É isso que os que rejeitaram o conhecimento de Deus, ou que ainda não chegou ao conhecimento de Deus, é o que eles veem. Mas o que nós sentimos no coração, e o alívio, e a paz, e a alegria que nós temos, irmão, diante do Senhor, o favor dele, termos o direito de entrar na presença do Senhor e falar com Deus. Glória a Deus. A certeza, irmão, de que vamos se aproximar do Senhor e os céus vão se abrir para ouvir a voz da nossa oração e da nossa súplica. E chegarmos, irmão, com ousadia a falar com Deus, não como quem exige, mas com humildade e mansidão e com resignação nossa e com coração contrito. As portas se abrem para ouvir a nossa voz, nossa oração, irmão, porque as portas estão fechadas para a humanidade que não entrou pelo caminho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser aqueles que Deus tem uma obra de salvação, que o Senhor já, desde o ventre da sua mãe, tem uma obra e já o amou.
mas essa não é a condição de todos. Irmão, irmã, pede ao Senhor que renove o conhecimento de Deus no teu coração, para que tu não percas nunca o valor disto, porque não há ouro e prata na terra que compre isto. Não há dinheiro que possa valorizar aquilo que tu está sentindo aqui, na presença do Senhor, enquanto o Senhor fala com a tua alma, enquanto que tu estás aí sentado, às vezes até com um sono. É sexta-feira, é dia de canseira, mas tenho necessidade. E melhor aquele que fala, eu vou porque eu quero entregar o meu louvor ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Veio alguém aqui que você não tem necessidade nenhuma, você veio com o prazer de louvar o Senhor. Ainda que tu tenhas necessidade, tu não colocaste isto na tua oração. Tu falaste, Senhor, tenho minhas provas, tu conheces, mas a minha alegria é estar aqui neste lugar. O Senhor te dirige a palavra dele ao teu coração, dizendo, eu escutei a tua oração, me alegro contigo, tenho alegria contigo. Os irmãos já viram um homem rico, que acho que aconteceu com todos nós, né? Que em algum momento nos ama, e ele pode fazer alguma coisa sem que nós pedimos, e ele vê nossa necessidade e chega ali, olha, eu tenho um sentimento, um amor, um carinho, eu vou te fazer isso aqui. Então, como que não aconteceu isso, né? Imaginem o Criador dos céus e da terra, aquele que te deu a vida do teu corpo e te promete uma vida eterna nos céus. Ele dizer, eu te amo, aleluia. Eu vou fazer um bem para você. Aquilo que você não pediu é o que eu vou te dar, te diz o Senhor. A tua necessidade eu colocarei nas tuas mãos, diz o Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós, irmão, abraçamos o conhecimento de Deus. Nós abraçamos e não queremos sair. Se alguém diz, você está preso nesta doutrina, nós respondemos, estou preso mesmo. Você não vai aproveitar esta vida, nós respondemos, não vou mesmo. Você não vai conhecer as delícias deste mundo. Você fala isso porque você não conhece as delícias que eu já trago no coração. Eu não preciso ir ao mundo, elas habitam dentro de mim. Calamai, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, entrou alguém muito amargurado, que você acha impossível estas coisas acontecerem na tua vida, pois é para ti mesmo. O Senhor vai mudar a situação do teu coração, o Senhor vai mudar os tempos da tua vida, o Senhor vai mudar o ao redor da tua casa, aleluia. O Senhor vai mudar o interior da tua casa, diz o Senhor. O Senhor vai mudar as tuas amizades, os teus costumes, porque o que está sendo falado aqui não é coisa, irmão, que nós temos que fazer força para nós mudar a nós mesmos. É verdade que temos que desejar e fazer a nossa parte, mas quando o Senhor quer, irmão, entrar na vida de alguém que está na imundície, que está nos pecados, que está, irmãos, nas coisas erradas, mesmo espirituais, e o Senhor quer fazer uma transformação, todo espírito está sujeito a Deus, e se Ele quer, Ele tira alguém lá das portas do inferno, irmão, e traz, e limpa, e santifica, e faz assentar entre os príncipes do seu povo, porque é isto que alegra o Senhor, tirar alguém lá, irmão, das ruínas, do lodo, limpar, santificar, purificar, como o garimpeiro que sabe de onde tirar o ouro, que ninguém enxerga que tem ouro ali,
Mas o garimpeiro sabe, aqui está muito fininho, está muito pouco, está cheio de barro e de terra, mas eu vou trabalhar esse lugar, a terra eu vou remover, e o ouro daqui a pouco é um adorno valioso na casa de um grande rei. Glória ao nome do Senhor. Assim o Senhor fará com alguém que está aqui. Você está cheio de lodo na tua vida, mas o Senhor já enxergou, tem bastante ouro escondido aí. Tu és meu, eu vou trabalhar, eu vou tirar escória, eu vou tirar o que não presta, o que não tem valor. O fogo vai limpar, o fogo do Senhor vai limpar esse ouro, vai purificar. E o Senhor te anuncia o que Ele vai fazer para os dias futuros. O conhecimento que hoje entra dentro do teu coração te colocará entre os príncipes do povo de Deus. Hoje você se admira que alguém esteja pregando a palavra, por exemplo, e você fala, isso é impossível. O que eu sou, as minhas palavras, a minha boca, como ela é, as minhas obras, isso é jamais. Pois assim, diz o Senhor a alguém, o meu projeto na tua vida é este mesmo. O Senhor te limpará nos próximos dias, e nos tempos futuros o Senhor se usará de ti para limpar a muitos também. Quanto às coisas desta vida, quanto às glórias desta vida, quanto às glórias que Deus nos dá nesta vida, seja material, seja até as espirituais, todas são passageiras e transitórias. É Deus que abre os olhos para ver o que é transitório. Se a pessoa não ver o que é transitório, ela perde o que é eterno. Não pense bem nisto. Ninguém olhe para nenhuma glória desta terra. Ninguém se embriague com as coisas desta terra. E dizemos, irmãos, até nas coisas espirituais, nos procure entender o que estamos dizendo. Aqui na terra, irmão, não há glória que permaneça. Diz a palavra, até os dons não serão mais necessários. O único dom que permanece e que vai conosco para a vida eterna é a caridade, que é a perfeição. Isto é perfeito, ali tudo é perfeito. Tudo é transitório. A lei de Moisés, que ele explicava, porque eles tinham a lei de Moisés em grande valor, e tinha na verdade, mas o Senhor Jesus aboliu a lei, porque aquilo que veio como preparação teve o seu tempo de término, para que viesse e desse lugar ao que é perfeito, Jesus Cristo. Então a letra escrita, a lei, deu lugar ao Espírito. Nós não lemos para nos santificar. Nós recebemos o Espírito Santo que nos santifica e nos justifica. Nós não aprendemos pela letra a servir a Deus só, porque a lei que veio, ela dizia, você tem que fazer isto para você viver por elas, por estas coisas. Tem que fazer isto. Você não pode fazer isto. A lei veio. Vendo a lei, veio o conhecimento do erro. E o homem percebeu. Quando veio a lei, porque enquanto não tem lei, não tem culpa, não tem julgamento, não tem condenação. Mas veio lei. Se veio lei, veio condenação. Porque a lei não vem para o justo, porque o justo ele já é justo. Ele não precisa de lei, porque a lei não justifica a pessoa. A lei, ela vem para corrigir quem está fora dela, certo? Ninguém é glorificado pela lei. Por isso Paulo dizia, por causa da lei, que quando eu conheci a lei, eu, ser humano, não falava dele, era um exemplo, eu vi que eu, na verdade, agora estou morto.
Porque antes da lei eu não sabia que eu ia receber essa condenação. Agora que veio a lei, eu percebo que é a própria lei que vai me condenar à morte, porque eu não consigo fazer o que ela manda. Foi o que Deus deu pelo seu tempo, para vir aquilo que era perfeito. Terminou a lei. Veio o que era perfeito, Cristo Jesus. Deixou ele alguma coisa escrita? Não. Aos discípulos ele disse: não se preocupem em escrever o que eu vos falo, porque o meu Espírito vos fará lembrar de tudo. Nós temos que ter escrito para que passasse entre as gerações os ensinamentos do Senhor e dos santos apóstolos. Mas vejam que o Senhor não mandou escrever. Ele não detalhou a doutrina. Ele trouxe o que era perfeito, o Espírito Santo, e cumpriu a sua missão, que era dar a vida. Aqueles que crêem no seu nome, irmãos, vejam, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e que Ele nos santifica e nos faz conhecer a vontade de Deus. Ora, se eu me salvasse porque eu leio e aprendo as Escrituras, como se salvará os analfabetos? Como se salvarão a quantidade de milhares ou talvez milhões de pessoas que não têm condição de conhecer, não têm o mínimo de instrução para discernir as coisas, às vezes? E a graça, ela é para quem estuda só? Não. Deus trouxe ao contrário na terra. Mandou o Senhor Jesus na condição mais humilde, sem dinheiro, desprezado, crucificado, mas glorificado, ressuscitado, não aos olhos de todos. Portanto, quando o Senhor Jesus estava orando, os irmãos vão se lembrar: Pai, graças te dou que tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequenos. Então existe um mistério do Senhor. A abertura do Senhor é para aqueles que são pequenos. Disse o Senhor aos discípulos de João Batista, quando ele estava preso e mandou os discípulos lá. Perdão, irmãos, o horário passa. Disse o Senhor: voltem lá para João Batista, que perguntou se eu sou o Cristo mesmo ou se deve esperar outro, porque João Batista estava escandalizando pela sua prova, pela sua prisão, e estava duvidando que era o Senhor, que era o Filho de Deus. Tu és o Cristo ou devemos esperar outro? Veja a pergunta que João teve por causa da prova, que mexe com a nossa mente, irmão. Ninguém está livre disto. O Senhor falou: voltem lá para ele e fale que os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. E outra coisa, bem-aventurado, dizendo João Batista, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Você está preso e vai morrer por minha causa. Não se escandaliza nisto. Como dizendo: lembra, João, daquilo que você mesmo disse quando foi questionado pelos teus discípulos? Porque eu e meus discípulos estávamos batizando mais do que você e os teus discípulos. E você mesmo disse: ele é que vocês todos têm que ir para ele. E importa que ele cresça e que eu diminua. Ele sabia. Mas a pessoa não lembra. Na hora da prova e da aflição, a pessoa não lembra. Mas a consolação que veio da boca do Senhor para ele foi esta: João, você não pregou? Não foi isto que você lutava? Fique em paz. A pregação continua na minha boca, só que não agora só a pregação. O povo está vendo que eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte, que é o principal. Existe, irmãos, o caminho da humildade. No caminho dos grandes, nem todos entram, só os grandes.
no caminho da humildade todos entram. Quem? Só humilde? Não. Os que são grandes, mas são humildes no coração, eles entram também. Porque o conhecimento, o cheiro do conhecimento, para estes, conhecimento de Deus é cheiro de vida. Quem sente a vida de Cristo Jesus, ele sabe, eu estou no caminho da minha salvação, dependo de Deus, não sei fazer nada, não sei resolver nada se não for pelo Senhor. Irmão, irmã, se tu estás encantado com as coisas, sejam materiais, sejam espirituais, demasiadamente, se tu estás encantado demais com as bênçãos que Deus te deu, se tu estás ensoberbecido, embriagado com tanta coisa que Deus fez contigo, cuidado, irmão. Isto não é do Senhor. Quando Babilônia, que foi fortalecida pelo Senhor para castigar o seu povo, excedeu e fez demais, Deus falou pelos profetas: eu vou vingar o que você fez com o meu povo, eu vou te vingar, eu vou vingar o meu povo, você vai pagar por isto. Você subiu demais. É natural do ser humano, irmão, nós subimos demais. Misericordioso é o Senhor, que quando nós estamos subindo demais, porque temos o Espírito, Ele entristece o nosso coração. E o Senhor se afasta, não que não nos protege, o Senhor se afasta um pouquinho, como dizendo: vou deixar você por conta própria para você ver o que é que você faz. Tropeça, erra, entristece, perde o sono, perde a paz. E o crente fala: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor tem misericórdia. E o Senhor abraça e ajuda e socorre e sustenta e diz: tá vendo? Tu não és nada. Me coloca dentro do teu barco, fala para eu ir junto com você. Não sai de perto de mim. E o Senhor te diz: eu não sairei de perto de ti também. Deus seja louvado. Amém.